Olá, você que está acompanhando a TVU no canal 55, HF 11 da NET, redes sociais ou em tvuplay.tv.br. Uma noite muito especial, vamos falar sobre livros hoje aqui no 21h30, em plena feira. Ingra Liberato está lançando seu livro e também Luiz Coronel. Ingra Liberato vai falar sobre o medo do sucesso, Luiz Coronel sobre 2016, Sombras e Luzes. 2 livros que você pode ir até a Praça da Alfândega, comprar e depois se deliciar. Se delicie também com as entrevistas dos dois esta noite aqui no 21h30 que está no ar. Ela é baiana, viveu no Rio Grande do Sul, está morando no Rio de Janeiro. Ingra Liberato, prazer te ter aqui, boa noite. Muito prazer também, mas eu tô sempre aqui, viu? É? Toda hora, é. Churrasco, te afeiçoou com churrasco? Não é bem churrasco, não, é a família mesmo, família gaúcha agora. Você come carne, essas coisas tranquilas? Não, né? Eu acho que a gente já falou sobre isso uma vez no rádio, eu acho. Não, mas eu adoro churrasco, eu gosto do ritual do churrasco. A festa amanhã é boa. mesmo, amanhã tem um churrasco lá da turma do desenho do Gui. E eu adoro churrasco, o encontro, né? A conversa, todo mundo em torno ali da carne, mas eu fico só olhando, não como. E uma baiana come o quê? Eu como tudo menos carne. Menos carne. Moquecas, peixes, todos nós. Não, e na verdade, assim, eu não sou vegetariana, eu não me proibi de comer carne, assim, eu posso dar uma provadinha e tal, mas eu não tenho hábito de comer carne, então, assim, eu evito porque é falta de hábito mesmo, mas eu provo. A história é essa de o medo do sucesso, que foi tratado pelo pessoal da LPM como uma carta aberta tua. Tu te abrindo. Exponho, Não, então, primeiro, assim, eu estou muito surpresa com esse acontecimento, né, de escrever um livro. Foi um livro que eu escrevi no decorrer desse ano e eu estava sentindo já muita vontade, assim, eu sempre escrevi muito, mas eu sempre tive medo do sucesso. Mas, assim, eu tinha medo de assumir isso, né, mas eu fazia de um jeito informal, escrevia uma época, depois não escrevia, por exemplo. Quando eu criei Cavalos, os 4 anos que eu criei Cavalo, Lusitano, eu parei de atuar e uma das coisas que eu fazia era escrever para as revistas especializadas. Mas eu tinha medo de assumir essa responsabilidade e de me expor e de né, me assumir mesmo como uma pessoa que escreve, porque você acaba se colocando a cara a tapa, né? As pessoas vão te julgar, você está escrevendo, você está se expondo. E eu tinha esse medo, mas aí eu já estava um tempo com vontade de me levar a sério e escrever um livro. E aí esse ano surgiu eu explico isso na introdução do livro, surgiu essa abordagem sobre a minha carreira, sobre os altos e baixos que eu passei, né? Assim, os inúmeros sucessos que eu alcancei, êxitos em vários momentos profissionais, e como eu saio desse lugar, como eu tenho medo de ficar numa situação como eu tinha, medo de ficar numa situação de exposição, de ser responsável por um lugar de destaque. Isso exige muita coragem e muita humildade também. Por quê? Porque a tua ascensão foi muito rápida? Foi. Tem isso, mas eu acho que não tem a ver, por exemplo, com a idade, porque muitas pessoas jovens têm êxito e têm sabem equilibrar. Sabem equilibrar. Conseguem permanecer nesse lugar, entendeu? Não tem a ver com idade, mas tem a ver com maturidade mesmo. Sei lá, talvez eu também não tenha buscado isso de uma forma assim, desesperadamente. Eu nunca busquei o sucesso, assim, nunca tive esse desejo, eu preciso, nunca tive isso. As coisas acontecem na minha vida de uma forma muito orgânica, muito espontânea. Eu acho isso maravilhoso. Mas no momento que eu tô lá na crista da onda, é preciso ter tranquilidade, é preciso ter humildade para aproveitar esse lugar, para usufruir esse lugar, para alguns dias para não se deslumbrar com tudo isso. Sim, exatamente.
Saber dividir bem que você está lá exposta naquele momento, mas que aquilo Sim. não é uma Ser questão... generoso com isso, não ter ilusão sobre isso. Esse lugar de ficar iludida e deslumbrada, eu não tive, ainda bem. Mas eu tive medo de estar ali, algumas vezes. Porque a exposição, ela exige coragem mesmo, né? Você tem que sustentar um lugar de muito foco, de muita gente que te observa, que te escuta. É uma responsabilidade. Como é que surgiu o livro do ponto de vista de chegar para a LPM? Como é que tu colocou isso no papel? Aí tu conversou com o Paulo Lima, com o Ivan direto, procurou algum agente? Como é que foi isso? Porque você começa por Foi muito rápido, foi muito... Uma editora que tem uma circulação nacional, como a LPM. Como é que foi isso, assim? Como é que foi para escrever, botar, oferecer, colocar no papel? Tá, então eu vou falar aqui uma coisa que eu nem gosto muito de falar, porque as pessoas podem já ter um pré-julgamento. Mas assim, eu comecei a escrever esse livro em junho. E em julho, um mês depois, eu tinha escrito o primeiro capítulo e eu tinha muita dúvida, muita insegurança, muita mesmo, assim... E aí eu mostrei para um amigo que é escritor, que é autor e tal, ele gostou, aquilo serviu para eu ter coragem de pedir ao Ivan para fazer uma avaliação, mas eu não estava ainda segura, porque é um amigo que gosta das coisas que eu escrevo, eu falei, é meu amigo, não sei bem se ele... Eu conto isso até na introdução também. Aí pedi para o Ivan, assim, com muito cuidado, com muito cuidado mesmo, assim... que ele desse uma lida para ver se eu tentava, se eu continuava adiante, para ele me dizer, olha, isso aqui você pode melhorar, uma orientação mesmo, né, de uma pessoa que sabe. Absolutamente normal. E assim, e sem nenhum compromisso, ele deixou isso muito claro, não, claro, com certeza, é só uma opinião. E eu acho que nem ele também botava muita fé, não sei. Mas ele levou 10 dias para ler, assim, exatamente 10 dias depois, ele me ligou e falou, olha, eu gostei muito, vamos conversar sobre isso, continua. E aí aquilo para mim foi surpreendente, assim, porque eu estava preparada para escutar milhões de críticos. O Ivan é muito rigoroso. Eu sei, porque ele edita os livros do Duca, e o Duca escreve muito bem, e eu acompanhei alguns processos onde o Ivan orienta muito bem, sabe? Fala, isso tá bom, isso não tá... Para quem não sabe quem é o Duca, vai estar conosco na semana que vem. Duca Lendecker, tem shows 10 e 11 no Teatro São Pedro, mas é um assunto para a semana que vem, que a entrevista do Duca já está agendada. Tá? Voltando aqui, depois explicar quem é o Duca Lendecker, autor de 3 livros pela LPM, são maravilhosos os 3, gosto muito. Por sinal, tem que escrever mais, viu, Duca? Fala. Mas aí o Ivan falou assim, não, escreve, continua desse jeito. Pra mim isso foi um sonho, assim. E aí eu comecei a escrever e veio tudo, assim, eu tinha dúvida se eu me lembraria de detalhes como eu lembrei. Fluiu. Parecia que eu estava lendo um livro. Eu estava, né, lendo, assim, revivendo a minha história. Mas sobre essa ótica do medo do sucesso. Tu tratou isso, esse medo do sucesso? Não, eu tô completando 50 anos. Completei em setembro, né? Então, 50 anos de vida tem alguns ganhos, que é esse, um dos ganhos da maturidade, é você ter coragem de olhar para trás e enxergar e quebrar todas as ilusões também, né? E rever tudo que você fez, onde você pode melhorar. É uma coragem mesmo, assim, de olhar para trás. Não ir tratar isso... Porque a pessoa deve te perguntar isso. Não ir tratar também era um medo? Não, eu acho que as pessoas que fazem terapia, com certeza recebem uma grande ajuda. É que eu não encontrei a terapeuta, eu também explico isso logo no início, eu peço licença aos mestres da terapia e aos escritores por estar tendo essa ousadia de escrever um livro e me analisando. Eu peço licença porque eu nunca fiz terapia, mas eu tenho amigas terapeutas maravilhosas. E algumas conversas ao longo da minha vida foram verdadeiras terapias, assim, estudos e aprofundamentos sobre o meu comportamento, sobre quem sou eu. Eu também sempre tive um processo de busca, de autoconhecimento
muito intenso, muito corajoso. Eu gosto de mergulhar, eu gosto de saber quem sou eu e, né, e entender minhas sombras além da minha luz e iluminar todos. Isso é um processo muito do artista mesmo, né? Mas eu tenho esse gosto, assim, de me enxergar, né? De me olhar no espelho. E, então, esse livro, para mim, assim, escrever esse livro foi um processo de cura muito intenso. Você perdeu o medo? Perdi. Eu concluo o livro num evento onde eu tive, assim, uma clara comprovação de que hoje eu tenho uma tranquilidade, assim, de estar em qualquer situação. Seja a crista da onda, seja lá embaixo. É uma tranquilidade que não é... Você não chega nesse lugar e fala, agora tá tudo certo, não tem mais nenhum esforço, agora eu vou me sentir bem para sempre. Não é bem assim. É um trabalho diário de autoobservação, de continuar diariamente quebrando essas ilusões, de uma forma muito feliz, entendeu? Porque eu também, numa certa altura da vida, eu comecei a me dar conta que sustentar a ilusão é muito cansativo. Então, assim, às vezes assusta você se olhar com coragem e desmanchar essas ilusões sobre si mesmo, né? Enxergar sua fragilidade, seus defeitos, sua imperfeição. Às vezes isso assusta, porque você vai ter que encarar uma você que você nem conhecia e se transformar, enfim. Mas dá muito trabalho você sustentar a ilusão também, entendeu? Então, assim, a vida toda você sustenta a ilusão e máscaras, né, sociais, e tem uma hora que você fala assim, não, eu cheguei nesse ponto, assim, falei, não, eu quero me enxergar de verdade e me abrir. Esse livro, eu me abro muito, assim. Essa situação você tinha encontrado antes do livro ou só encontrou ela totalmente depois que colocou tudo no papel? Não, o livro foi norteado por essa tese do medo do sucesso. Não, tudo bem, mas eu digo o seguinte, essa situação assim de hoje está absolutamente tranquila, pós-livro, o ponto final no livro. Foi. O livro foi... Ou na expectativa já de escrever o livro, tu já disse, não, agora eu estou tranquilo, eu vou escrever um livro, eu sei o que eu quero dizer. Pelo jeito que tu está falando, tu encontrou muita coisa para falar no meio do processo. Sim, exato. O livro foi a própria cura mesmo. Porque o que aconteceu? Uma pessoa, um grupo que eu faço parte, que é uma ONG, que chama Paz Sem Fronteiras, é um grupo que a gente tem um processo de autoestudo, de expansão da consciência, uma série de coisas. E a dirigente desse grupo, um dia, numa conversa, ela me falou, você tem medo do sucesso, você devia escrever sobre isso. A Ana Vitória Vieira Monteiro. E quando ela disse isso... Foi um baque. Exatamente assim, o medo do sucesso. Ela falou exatamente isso. E ali você já definiu o título do livro? Foi, Ela falou isso e foi assim, foi direto no meu coração, assim. Eu falei, gente, será que ela tá certa? E passei alguns dias investigando essa possibilidade, assim, revendo toda a minha vida, toda a minha história. E a cada dia eu percebia que ela tinha muita razão. Falei, eu vou mergulhar nisso, eu vou repassar minha vida limpo. Eu acho que esse diagnóstico é real. E aí o repasso foi vida artística de um lado, vida pessoal do outro, ou elas se misturavam mesmo? Como é que é isso? Tá junto, não teve jeito. Não tem jeito. Assim, o que aconteceu? Esse relato, ele me dominou completamente, assim. Eu não tive chance de ficar pensando muito, isso eu vou falar, isso eu não vou... Eu tive uma preocupação. Vou me expor completamente e não vou expor mais ninguém. Então, assim, eu falo de todo mundo que cruzou meu caminho, dos meus 2 casamentos. Nesse trajeto profissional, eu falo de todos que cruzaram a minha vida. Mas eu tive um cuidado e uma elegância de não expor ninguém. Assim, não falo o que eles sentem sobre a minha pessoa, até nem sei, né? Nem posso falar sobre isso, ou sobre atitudes que poderia comprometer, não. Assim, eu falo sobre mim, sobre o que eu sinto com relação às várias pessoas que passaram na minha vida, né? Então, assim, eu tive um cuidado muito grande de não expor ninguém, mas, assim, eu tinha que falar das minhas relações pessoais,
Porque o medo do sucesso é o medo de dar certo. E dar certo, você não dá certo só na profissão, não existe isso. Você dá certo como pessoa, né? Você tá bem dentro do seu corpo, você tá bem dentro de você mesmo, em todas as áreas ao mesmo tempo. Não existe, eu sou resolvida na profissão, mas não sou na relação pessoal. Não tem como, né? As coisas se conectam, né? Então, é um processo de amadurecimento em tudo ao mesmo tempo. Então, assim, a vida profissional e pessoal está completamente ligada, até porque no meu primeiro casamento foi com uma pessoa que já estava me dirigindo e continuou me dirigindo, e o processo criativo era completamente junto, né? O casamento. Não tem como separar mesmo. Não tem como, gente. Tem o como Jaime, separar. irmão Jardim, eu comecei a fazer televisão. Ele foi o segundo diretor, né, que me lançou mesmo, porque o primeiro foi o Luiz Fernando Carvalho. Isso era Pantanal, né? Então, o primeiro trabalho que eu fiz na vida foi Tieta. Não, tá, mas depois com o Jaime, Pantanal. O Jaime era no Pantanal, Pantanal, né? e depois... E que é quando muda a televisão brasileira. Exato. Aqueles planos longos do Pantanal. Não, coisa assim. Era maravilhoso, né? A história toda, na rádio. Todo mundo viu aquela novela. Eu me lembro na Raiz da Trovão. Aquela novela é de quando? É 80? 91. É 91? Pantanal 90 e é 91. Uma das coisas que o Ivan... 91 é na Raiz. 91 é na Raiz Eu da achava que Trovão. até era década de 80. O Jaime dirigiu brilhantemente. Brilhantemente. Não, eu falo desse processo todo. Uma das coisas que o Ivan gostou muito desse relato é que fala um pouco da história da TV, né, na década de 90, porque foi revolucionário, assim. E eu falo, por exemplo, quando eu cheguei no Rio, a Globo funcionava toda na Lopes Quintas, não tinha o Projac, como tudo acontecia, não existia Você agência. era uma menina baiana, como cantaria hoje, uma menina baiana. Uma menina baiana solta no Rio, com 20 anos. Bailarina. Eu fui passar um Réveillon e fiquei, né? Então eu conto esse processo todo. Só para dizer, já que a gente falou do Jaime, você trabalhou, o teu primeiro trabalho é com Luiz Fernando Carvalho, que é outro gênio da direção brasileira. E é numa novela que, bom, é uma novela que é uma graça, que é Tieta, né? Tieta. Com a Beth Faria arrebentando a boca do balão. E vocês. E aquela novela, o pique dela era maravilhoso. Né? Foi gravada em Mangue Seco, a gente começou lá. Eu fiz a primeira fase, eu fiz a Ioná Magalhães jovem. E a gente começou em Mangue Seco e foi incrível, foi uma experiência incrível. Quem puder, vá a Mangue Seco, que é um lugar espetacular. É na Bahia, no estado da Bahia. Mas entra por Sergipe, tá, gente? É por Sergipe, né? Nem lembro. Mas vem pelo lado, mas entra pelo lado que é mais fácil, né? Como tá na ponta, né? Tá na ponta, entra pro outro lado. Tá na ponta. A Cláudia Hanna era Tieta jovem. Exatamente. Então, e na época a Globo tinha muito medo de lançar atores novos numa novela das 8, né? Na época, a novela das 8. Mas o Luiz Fernando sempre teve essa postura e peitava, não, quero lançar gente nova. Então, quando a Pantanal começou a fazer muito sucesso com gente desconhecida, porque o Jaime não conseguia atores veteranos que topassem ir para o Pantanal, porque era uma situação muito, né, insalubre, porque você pegava aviãozinho monomotor, porque tinha, né, você nadava no rio de piranha, porque tinha jacaré, porque tinha... Era assim, só gente jovem para topar. Era gente jovem e aí tem umas coisas maravilhosas, né? Mas essas imagens do Pantanal que o Jaime dirigiu, você dirigiu, a natureza dirigiu e ele filmou, ele e o cinegrafista, são coisas fantásticas. Era na fazenda do Almir Sater aquilo? Boa parte? Não, era um hotel fazenda do seu Rondon. Era um hotel... O Almir fez uma fazenda lá depois de ter... Que aí ele comprou lá e fez na beira do Rio Negro, é um lugar... Eu até tenho encontrado com ele em shows dele, que eu tenho acompanhado, e tô doida para levar o Gui lá. Gente, é um divisor de águas. Pantanal é outro lugar para vida das pessoas. Para se ir no Brasil, né? A gente conhece tanta coisa fora. Assim, parecia que o mundo estava começando a ser criado ali naquele momento, assim, mudou muito a minha vida. E de todo mundo. Não pela novela, claro, pela novela também, mas ter ido no Pantanal, sabe? Respirar aquela força de natureza. É incrível. É um lugar Nada incrível. a ver uma coisa com a outra, só o autor é o mesmo, é o Benedito Rui Barbosa, mas esse tempo eu estava lembrando exatamente disso em função que estava dessas reprises de tarde do Rei do Gado, né? Sim. Que também tem uma parte que é gravada no Pantanal, que era bem menos, não tinha nada a ver, tá?
Ponto. É uma coisa, outra coisa, mas era o Benedito Rui Barbosa também, o autor dos que também dois do Velho Chico. do também, Velho Chico agora, também é outro que conhece o Brasil, né? Ele coloca o Brasil. É verdade. Voltando ao livro. Voltando ao livro. Bom, a partir de agora, quais são os seus planos? Então, mas aí é isso, tá? Eu te contei, você perguntou sobre como é que o Ivan descobriu isso, nem né? lembro o que eu perguntei, vamos lá. O Ivan descobriu, tá. O Ivan também adorou, vai escrever. Não, eu fui escrevendo, aí chegou uma hora que eu falei assim, será que a gente consegue lançar na Feira do Livro? Ele falou, vamos, mas aí você... Mas tu botou um ponto final e mandou tudo pra ele. Foi, eu já tinha vislumbrado o final, assim, já sabia que eu podia finalizar e aí finalizamos, falei, vamos lançar isso. Bom, o lançamento foi nessa quarta-feira, com a Ingra lá na feira. Me diz o seguinte, e agora, Ingra, o que vem por aí? Eu tô com muita vontade de escrever logo outro. Assim, e que eu possa ficar assim um ano, porque assim, eu escrevi muito rápido, né? Então ele veio muito rápido, né? Mas eu quero um outro que eu tenha um processo que eu possa, sei lá, ficar um ano escrevendo, que eu não acho que nem deve ser muito tempo isso, né? Mas eu gostei tanto de falar assim na primeira pessoa, eu já tô com algumas ideias, mas aí provavelmente vai ser ficção. Também quero ter mais liberdade de poder falar, né? Porque... Daqui... Filme é mais complicado no Brasil atual, mas teatro, por exemplo, pode ser uma peça? Eu tenho uma irmã que é produtora e eu estou trabalhando muito com ela, eu estou escrevendo muitos roteiros e inclusive tem um projeto, tenho projetos de séries. Eu tenho um projeto de série maravilhoso que é uma série de viagens pelo Brasil a cavalo, cavalgadas. E tenho outros projetos. Não, qualquer raça. Existem trilhas de cavalgada no Brasil inteiro. E é incrível, assim. Você vai a lugares que você não iria, né, caminhando, que não dá para ir de carro, enfim. Então, assim, eu estou escrevendo muitos roteiros com ela e quando ela leu, ela já quis logo adaptar para um longa e tal. Então, a gente está vendo essa possibilidade de... Cinema no Brasil está complicado de fazer, né? Nessa crise. Acho que tem que pensar. Mas tem os produtores aí, né, guerreiros que... Sobre esse negócio, sério, polêmica. Agora que eu lembrei de falar de cinema, tu estava na comissão do Oscar do Brasil? Tava. O livro acaba com esse evento. É mesmo? Tá, o que foi que eu li que eu não lembro mais? Eu estava na comissão do Oscar, assim, feliz da vida com esse convite, né? Porque, enfim... Para quem não sabe, aí nesse caso é um convite do Ministério da Cultura para escolher o filme brasileiro que vai representar o Brasil na tentativa de emplacar entre os 5 estrangeiros do Oscar. Exatamente. Ponto. Tá. Aí eu aceitei esse convite, muito feliz, só que assim, o que aconteceu é que o momento político estava assim, uma disputa muito acirrada, estava um processo de impeachment com a Dilma. Foi bem no momento. E na nossa comissão, na comissão que foi selecionada, tinha um integrante com todos os pré-requisitos para estar numa comissão que fosse escolher o filme brasileiro, mas ele tinha se manifestado publicamente de uma forma muito agressiva, criticando a equipe do filme Aquários, que era um dos filmes... Então, assim, era um dos filmes bons, tinham outros, óbvio, né? Mas, assim, era um dos filmes que tinham chance, né? E começou ali uma disputa, né, desse integrante com o diretor do filme, começou ali uma troca de acusações muito sérias e muito pessoais, a coisa foi ficando muito pessoal, e aí... Toda a classe cinematográfica, artística, da qual faço parte, começou a não legitimar essa comissão. Não tinha nada a ver nem comigo, nem com os outros integrantes, mas abalou. Eu sabia que tinha uma confusão, não me lembrava o que era. Foi em função do Aquários, que o Aquários criou aquele problema. Problema não tem problema nenhum. Não tem nenhum problema. Mas chamou a atenção para ir lá em Cannes, onde eles fizeram um protesto fora Temer, no meio de toda a questão do impeachment, chamou a atenção. E tudo bem também, cada um que faça seu protesto. Perfeito. Vivemos num país democrático, liberdade de expressão, tal. E aí eu não me lembrava. Você sabe aquele negócio que tu lê a manchete e depois tu não lê a notícia? Eu não me lembrava. Aí o Ministério deu 18 anos para a Aquários, depois retrocedeu. Sim. Aí saiu um colega meu dessa comissão. Aí o bicho... Aí eu falei, gente,
eu já estava me sentindo mal, entende? Porque eu falei, gente, isso aqui era para ser um processo maravilhoso, legítimo, legal, apoiado, todos juntos, né? Para escolher esse filme que vai representar o Brasil todo, toda a classe. Quando eu vi aquilo ali melando, aquele caldo entornando, eu comecei a me sentir muito mal. Isso não está representando a classe. E foi muito difícil tomar essa decisão. Assim, qual filme que vai representar o Brasil? Chama Pequeno Segredo. Eu não assisti. Eu também não. Quando eu saí, e por causa dessa minha saída, foi que eu tive tempo de me dedicar a finalizar o livro para lançar agora. Senão eu nem teria conseguido fazer. Então eu quero dizer o seguinte, ainda bem que ela saiu. Ainda bem que ela saiu. Tá bem. Tem mais alguma coisa para falar rapidinho? Que essa música é para nos mandar embora. Vixe, Maria. Eu quero muito saber o que as pessoas vão achar desse livro. Eu estou muito curiosa. Tá bom. E que as pessoas aproveitem, né, os meus desafios, as minhas superações, as minhas quedas e levantadas, que elas possam refletir sobre si e aprender, né? Tá certo. Ingra, prazer te ver, prazer te ter aqui. Muito prazer. Conversei com a Ingra Liberato. O Medo, sucesso nas boas casas do ramo. A distribuição da LPM é maravilhosa, então você encontra na Feira do Livro, né, e em todas as boas livrarias. Depois do intervalo comercial, eu converso com Luiz Coronel sobre esse ano complicado de 2016. Já voltamos. Senão eu vou soltar ele pra ele me comer. Não, José Leôncio! Pelo amor de Deus, você quer me matar de aflição? Sou eu que tô morrendo, Madeleine. José Leôncio, por mim. Pelo nosso filho, Zé. Sai dessa água, larga esse bicho, eu te imploro. Só se você não me renegar mais. Não te renego. E esquecer a besteira que eu fiz. Já esqueci. Então eu vou soltar ele, sua boba. Pra você ver que ele não faz nada. Você precisa dar novos ares ao seu ambiente. Com a Ecoflor, uma empresa especializada na manutenção e execução de paisagismo e ajardinamento em condomínios, empresas e residenciais, você ganha em qualidade de vida e se aproxima da natureza. Com uma equipe especializada de paisagistas, oferece projetos sem custo. Faça já seu orçamento. Ligue 3266-2025 ou acesse ecoflorpaisagismo.com.br. Investir em saúde é garantir qualidade de vida. Desde 1983, a Porto Alegre Clínicas oferece planos de saúde ambulatoriais, hospitalares e odontológicos e medicina do trabalho com profissionais capacitados, tecnologia de ponta e atendimento diferenciado. São serviços de excelência prestados para a segurança do funcionário, o sucesso da empresa e a tranquilidade da família. Com unidades na capital, Cachoeirinha, Canoas e Gravataí e ampla rede credenciada na região metropolitana, a Porto Alegre Clínicas coloca à disposição todas as especialidades médicas e terapias. Tudo isso proporciona muito conforto e agilidade nos mais diversos diagnósticos e tratamentos. É mais saúde e tranquilidade para a sua empresa, para você e para a sua família. Porto Alegre Clínicas. Soluções completas em saúde. Comigo essa noite, meu querido Luiz Coronel, que lança na sexta-feira, 19h, sessão de autógrafos 2016, Sombras e Luzes. Mas deixa eu dizer o seguinte, vá cedo para a feira, porque esse homem vai armar uma confusão na tenda Pazárgada. Ele vai botar o Sérgio Gonzaga, o Zé Pedro Goulart, mediados pela Tânia Carvalho, para falar sobre esse ano. Luiz Coronel, prazer te ter mais uma vez aqui. Seja bem-vindo, boa noite. Sinto muito confortável em tua companhia. Em primeiro lugar, pela
pela tua amizade. E ainda, em primeiro lugar, pelo teu talento, porque existe um ordenamento dispensável nas coisas, né? Elas são simultâneas, acumuladas, não é? Olha, as pessoas às vezes ficam surpresas, a imagem que eu tenho de ti, o cara que escreve a comédia gaúcha, falando um dialeto gaúcho, as coisas cômicas, escreve poemas, tantos livros de poema. Agora me aparece como um livro sobre política. Mas tu sempre fez política. Política com P maiúsculo. Mas tu sempre tu é um homem político. E não dá para não ser. Sim, mas tu sempre comentou política da tua forma, mas tu sempre comentou. Mas eu tenho um verso um pouco triste sobre política. Ah. O poema da política se resume numa estrofe. O povo chacoalha as ideias, Brasília as chaves do cofre. Não é? Por exemplo, hoje, eu estava pensando, eu escrevi esse livro, acompanhando para e passo os andamentos do impeachment da senhora Dilma Rousseff. E o que está acontecendo hoje? Os políticos estão tramando a sua virgindade e a sua inocência clandestina num ato que vai estender o perdão ao Caixa 2, não é? Colocando tudo isso como ultrapassado. Então, tudo que é feito sempre para preservar certo grau de impunidade. Ou seja, esse livro ainda não... Esse aqui está concluído, mas 2016 ainda não está concluído para ti. Está te inquietando. Segue um ano inquietante para ti. O meu teto, a minha linha de chegada era o impeachment. Eu fui um pouquinho além. Por exemplo, há dados não percebidos. Por exemplo, quando o juiz mexeu no artigo 52, né, da Constituição, fragmentou, e tem uma história muito boa, que no outro dia ele foi ao café e pediu um café com leite. E o garçom lhe serviu uma taça de café e uma taça de leite. Ele disse, não, pediu um café com leite. E o garçom disse, ministro Lewandowski, o senhor é o mestre das divisões do indivisível. O senhor é o mestre da divisão, não é? Essa história me parece muito simbólica, não é? Então, o que nós temos, assim... Como é que eu te diria, pensando politicamente? Que o Lava Jato, por mais purificante que seja do sistema, se não houver uma renovação de lideranças e uma revisão das estruturas partidárias, dentro de poucos anos volta tudo igual a como está hoje. Então eu acho que não é, eu não estou desfazendo o mérito da Lava Jato. Eu tenho dito um negócio que me inquieta. Nós perdemos a oportunidade do Collor. A gente tirou um presidente, o primeiro presidente eleito, a gente tirou o presidente sem um tiro, sem nada. O Exército cumprindo as suas funções, Forças Armadas, Aeronáutica, Marinha, tudo dentro da constitucionalidade. A gente passa a crise do mensalão, a gente tira de lá o Dirceu, o Jefferson. Sai agora a Dilma, mas a gente não aprende essas lições. A gente não aprende com isso, porque o Dirceu e o Jefferson, para dar o exemplo do Congresso, essa coisa que a gente tem hoje, eles entregaram a cabeça para nós, dos dois, e nós nos demos por satisfeitos. Quando a gente sabia que tinha mais gente lá, e continuou a operação, e aí está o Petrolão. Eu mudei um pouquinho. Essa coisa tem que ser... Eu mudei um pouquinho na minha visão, e hoje eu encontro profundas razões das pessoas que tinham e têm restrição ao novo governo. Embora a gente tenha que respeitar que há um endereçamento de superação de uma grave crise econômica. Há um endereçamento, o Meirelles e sua equipe econômica endereçam um país para enfrentar a duras penas uma crise que, se não for enfrentada, esse país virava uma Venezuela. Virava uma Venezuela, não é? Mas... de qualquer forma, as pessoas que não queriam a queda da presidente Dilma também tinham algumas razões quando elas viam o banco de reservas que estava pronto para entrar no ar. Perfeito. E aí eu vou dizer aquela frase que eu te disse esse dia conversando contigo, que é: a queda da Dilma coloca no poder quem sempre esteve no poder.
quem sempre esteve no poder. É literalmente o 6 pelo meia dúzia, no sentido de... Numa entrevista perguntaram para mim, se tu estivesse sentado face to face, cara a cara com Michel Temer, o que tu dirias para ele? Eu diria para ele que passarinho que anda com morcego termina dormindo de cabeça para baixo. Não é? Quer dizer, não dá para construir um governo digno e respeitável, embora ele tenha tido necessidades de montar uma estrutura de poder, que aprovasse os seus projetos, né? Com esse elenco, né? Vai caindo um por dia, né? Parece, sabe o quê? Aqueles cavalinhos de parque. O cara vai dando tiro, vamos caindo um por um. Os patinhos daqueles. Um por um. Coronel, me diz o seguinte, você faz um livro em 2 partes, de crônicas, e aí você convidou para prefaciar o livro 4 pessoas, 2 veteranos da política, né, Fogaça... E amigos de melhor qualidade. Pedro Simão e Fogaça, e 2 jovens talentos, um da política... Vou dizer assim, política empresarial, porque não imagino que o Bruno Zafari vá pegar... Né? Mas é um bom pensador político. É um bom pensador político. E a Luciana Genro, que são opostos. Né? Bruno e a Luciana. Como é que foi, em primeiro lugar, para escolher os 4? Por que os 4 para prefaciar? Em primeiro lugar, eu acho que a Luciana ficaria na posição de uma esquerda mais tácita, mais sem fuga, mais explícita. Certo. Mas, ao mesmo tempo... A ela eu acredito um carinho muito grande. Eu tenho por ela, e é recíproco, um carinho muito bonito. Tanto que esse dia no programa de televisão tentaram dizer alguma frase mais forte sobre a Luciana. Eu saltei como sapo no brejo. Não. Respeitabilíssima na sua coerência, na sua posição. E era preciso firmar lugar dentro do livro com uma posição muito clara. Quais são as formas que eu vejo esse processo. Eu coloquei também a frase do Olívio, que eu achei de uma sensatez e de uma grandeza, não é? Quando ele diz que o PT pagou o preço dos seus erros, coisa que lá a cúpula do partido não reconhece. Sem reconhecer os erros, não se acerta o passo. Isso é como um soldado que vai marchando, errou o passo, ele vai ter que dar uma paradinha para acertar o passo. A esquerda não morreu. A esquerda faz parte intramolecularmente das forças que atuam na natureza. Dentro de uma molécula existem forças de propulsão e de retenção. Eu vejo a história da seguinte maneira, Felipe. Eu vejo a história que quando o apelo solidário utópico conquista as massas, quando esse apelo solidário deixa de corresponder a sonhos e realizações humanas, faça uma opção ao contrário, uma opção mais pragmática. Então, essa opção pragmática é que está triunfando hoje. Triunfando de cabo a rabo. Triunfou em São Paulo. Há uma entrevista com o Dória, que eu tenho a impressão que o oceano cultural dele se atravessa com água pelas canelas. Né? Acho que o seu talento para ganhar dinheiro deve ter sido maravilhoso, porque talento econômico... Né? O Dória, perguntado para o Dória, a Marta Suplicy perguntou para ele, é verdade que tens uma casa de 8 milhões? Ele disse, é verdade que tens uma fortuna de 80 milhões? Ele disse, Isso dito 5 anos atrás, derrubava ele para candidato a vereador em Cacimbinhas, não é? E elegeu gloriosamente. Ele não escondeu nada. Há uma coisa nova. Esta eleição foi marcada pelo caráter antiutópico. Foi a busca de um caráter pragmático, de um novo momento em que as pessoas possam ver satisfeitas suas necessidades econômicas, seus projetos de vida, seu anseio de segurança, que é um dos dados mais aflitivos. A coisa da segurança chegou a um ponto tão dramático que a gente já diz assim, espera que passe esse assalto para sair. Na minha rua ali no Petrópolis, a semana passada aconteceu isso. Eu ia saindo e a minha governanta disse, doutor Luiz, espere um pouquinho, houve um assalto ali, espere que passe e o senhor sai. Quer dizer, chegamos no Brasil a esse momento. Pode ser o próximo assaltado. Agora já acabou de, o da hora já está... Calma, vai ter uma... Há 2 episódios de assalto bastante graciosos. Eu acho que se há uma coisa que nós não podemos perder no mundo é o humor que hidrata o cotidiano.
Em São Paulo tem 2 histórias de assalto que eu gosto do momento. O cara foi assaltado e disse para o assaltante: o senhor me desculpa, mas um companheiro do senhor já exerceu o seu cargo antes de mim. Não é? O senhor me desculpa. Com toda tranquilidade, olha, já fui assaltado. Já fui, hoje a minha cota já está. E tem outros que apitaram a campainha, entraram 2 assaltantes, ataram a empregada numa cadeira, ataram o empregado na cadeira, o outro saiu com o dono da casa para retirar dinheiro nos caixas eletrônicos. Quando voltaram, estava o segundo assaltante dormindo e as crianças brincando de bang-bang com o revólver dele. Aí começaram a discutir os 2 assaltantes e o dono da casa disse: vem cá, o senhor já usufruiu de dinheiro, já botou na mala o que queria, agora, por favor, discutam lá fora. Isso parece histórias do Rubem Fonseca, não é? Muito bom. Mas que eu ia te dizer assim que o Brasil é viável, contanto que ele supere seus equívocos. Por que a geração polegar? A primeira parte do livro tem esse título. Por que? Deixa eu te explicar um pouquinho. A civilização começa com a habilitação dos polegares. O ser humano deixa de ser macaco com a habilitação dos polegares. E agora faz um retorno de milênios abdicando do dialeto através dos lábios para falar com os dedos polegares. Tomara que não seja a nossa derrocada. Então, o que é a geração polegar? Esse nome foi dado por mim. É essa geração que anda de cabisbaixa, falando através dos dedos polegares. Não é? Por isso, essas crônicas são crônicas mais literárias. Há uma delas que eu acho que é o melhor momento, ou se existe um belo momento no livro, é este. É de uma prima minha que morre no Rio, e o último pedido era que trouxesse o corpo para Bagé. Eu acho isso de uma dimensão tão bonita, que símbolos essa senhora carregou, o que representava para ela voltar, mesmo que em silêncio, embranquecida, empalidecida pela morte, voltar para o que era a sua memória. Essa crônica, então é nesse teor que acontece o primeiro capítulo. É nesse teor poético mais delicado que acontece. Agora, há também nesse livro um dado que eu quero ressaltar, e aqui eu posso subir em cima da mesa para valorizar, que são as frases de grandes pensadores que se ajustam igual a mão à luva. A segunda parte abre com a frase do Oswald de Andrade: não se pode confundir uma fase da história com a própria história. E aí a segunda parte é 2016, sombras e luzes sobre o ano. Essa frase vale para o Inter também, não vale? Vou mandar para o Pífaro essa frase. Vale. Meu glorioso Internacional. Vale. Tá bom. Mas essa parte dos pensadores tem frases fantásticas, que parece que os caras estão pensando o país, né? Aí em Júlio César de Shakespeare, o momento que diz: quando chegamos à beira do abismo, é melhor que a gente se despenque do que ser empurrado, não é? Agora que eu entendi, tem um phrasebook aqui. Com grandes frases de pensadores. Se ajustam, tu pega qualquer uma e ajusta ao país. Ajusta ao país. São mais ou menos 50 reflexões. Porque eu tenho uma biblioteca muito organizada, não é? Eu adoro Facebook. Eu adoro Facebook. Dá uma olhada numa. É coisa. E por sinal, foi o seguinte: quem gosta de publicitário gosta de Facebook. Né? Muito bom. O do Alib tem o Facebook dele. Né? Educação nunca foi despesa, sempre foi investimento com retorno garantido. Arthur Lewis. Tudo é. Gramsci. Né? Precisamos de um pessimismo crítico e de um otimismo de vontade. Que frase maravilhosa. Dá vontade de botar no pórtico da cidade, né? Mandar ministros denunciados apurarem denúncias é como indicar o coelho para descobrir quem comeu as alfaces. O grande Vilas Boas. Não é uma beleza? Mandar os ministros aferir. Isso é a mesma coisa que pedir que os partidos façam a reforma partidária. É perguntar para o coelho quem comeu as alfaces, né? Quando a notícia é transformada em espetáculo, quem sempre perde é a verdade. É um pouco do que a guerra, né? Em cima do que na guerra a primeira vítima é a verdade. Né? Neste combate, nossos inimigos até a beira do abismo nos trouxeram. É mais digno de nós saltarmos nele do que esperar que venham empurrar-nos. Júlio César, Shakespeare. Shakespeare em Júlio Que maravilha. Shakespeare é fantástico.
Durante os dias da crise, eu lia muito Shakespeare, porque eu me introduzia na realidade brasileira. Tu lia o teu Shakespeare, o teu dicionário? Não, eu li, meu dicionário eu leio sempre, porque eu gosto mais do que isso. Dos dicionários eu gosto de sentar no pátio e colocar os CDs e ficar ouvindo. Dicionário da Clarice Lispector, do Carlos Drummond. Faz tão bem ouvir aquilo. Quem não conhece, isso é muito legal, viu? Isso é muito legal, uma sacada muito legal. E para quem quer conhecer um pouco, assim, genericamente não é a palavra correta, mas assim, um pupurri das obras, né? Assim. Concentra ali que você conhece muito. É buscar nas grandes lojas da Rede Zafre, pedir assim, falar com o gerente de loja, que ele leva até esses dicionários, que eles estão ali por um preço simbólico. Eles são 1/3 do preço de produção. E inclusive com CD. Então, o último foi Clarice Lispector, o do Luiz Fernando Veríssimo, o CD é muito gracioso. Quem grava os CDs para mim é a Débora Finocchiaro, Fernanda Carvalho Leite, José Vitor Cassiel e esse que vos fala. Maravilha. Eu quero falar sobre o livro infantil, porque eu estou numa fase que o Theo está consumindo muito livro. Mas deixa eu só perguntar o seguinte, Theo. O que acontece 5 da tarde? Que debate é esse com a mediação da Tânia? Você convidou o Sérgio Gonzaga e o Zé Pedro Goulart. Como é que vai funcionar isso? Por conhecer as posições dos dois e serem dois belos amigos meus. Né? Vamos dizer, o que eu desejaria? Que não fosse um palco de debate político, mas antes uma avaliação do livro. Certo. Fosse uma apreciação do livro, de críticas, de valorização, se mérito tiver, mas que fosse bem centrado no livro, para que a gente pudesse não passar como um livro que passou correndo como um cachorrinho na sinaleira. Não, foi refletido sobre ele. Nos grandes problemas da imprensa em Porto Alegre, eu me lembro, não quero ser saudosista, mas houve uma época que havia um festival de música, no outro dia o festival ocupava páginas do jornal. Sim. Tu lançava um livro, o livro tinha significado, no outro dia uma bela página de crítica, de debate sobre as obras. Passou a haver um silêncio do jornalismo gaúcho sobre as obras editadas. Há um maravilhar-se sobre o mundo, sobre o que está acontecendo na Europa, França e Bahia. E as coisas às vezes estão aqui, os nossos autores, os nossos poetas, nossos contistas. Parece que essa consciência de si mesmo que o jornalismo gaúcho teve foi esmorecendo dentro de uma abdicação cosmopolita que não colabora com o desenvolvimento cultural do Rio Grande. Tu crias porque tu é um criador e nada está parado na tua boca. Me faz lembrar, de certa maneira, o Marquês de Sade. O Marquês de Sade dizia, se me tirarem a pluma, eu escrevo com sangue nas paredes. Não é? Tu cria porque o Rio Grande do Sul é um estado fervilhante de criação. Nossos músicos, nossos escritores. Mas não que esteja pronto uma bela caixa de ressonância. Não são muitos os Felipes Vieiras. Então é o seguinte, só para organizar isso. 5 da tarde, sexta-feira, na Tenda Pazárgada, Luiz Coronel, Sérgio Gonzaga, Zé Pedro Goulart, com a mediação da amada, beijo, Tânia Carvalho. Querida. Conversando sobre o livro, sobre 2016, a respeito desse ano inquietante. Antes de passar para o livro infantil, que eu estou louco para falar sobre esses 300 que serão distribuídos, me diz o seguinte, vem 2 aí, porque tu está inquieto ainda. Olha, tu está inquieto, indignado, não sei o termo correto. Eu não pretendo escrever mais sobre política. Não? Eu pretendo seguir escrevendo crônica, porque eu acho que o Rio Grande do Sul tem articulistas de mais e cronistas de menos. Concorda comigo? Concordo. Articulista é uma coisa, cronista é outra, claro. Cronista é um fotógrafo impressionista, que pega com leveza, com graça, pega leve, não é? Sem abandono. Por exemplo, o Rubem Braga, que maravilha, aquilo é um solo de cello. O cronista é um cellista, articulista é um tocador de bateria. Tocador de bateria? Articulista é um tocador de bateria. O cronista é um tocador de cello. Eu quero ser esse tocador de cello. Eu vou seguir escrevendo crônicas. Bastante. Sem abandonar a poesia, né? As coisas mais lindas de uma orquestra é o cello.
É o E cello. das coisas mais lindas de uma orquestra é uma bela mulher tocando um cello. É, sem dúvida. É lindo. O Vinícius dizia que o violino era uma mulher histérica. O violão uma mulher que permitia se abraçar. E que o cello, apesar de sapatão, era encantador. Me explica o seguinte, tu só me deu uma manchete, uma frase, aí em cima dela que eu vou fazer a pergunta. Que história é essa de 300 livros distribuídos? Dia 7, às 10 da manhã, para as escolas carentes de Porto Alegre, vão ser distribuídos 300 livros do Venturinho, amigo do vento. 7 é domingo? Não. Não, 4 é segunda-feira. 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 Eu quero te dizer, e aqui eu poderia ter uma alegria que me pusesse até de pé, que eu estou atingindo 101 mil livros de criança distribuídos para as crianças de nossas escolas. Nenhum vendido. 101 mil livros de 7 edições. Só vamos repetir aqui. Já Como tem ele certo, organiza bem. Não, mas é que já tem certo essas 300 crianças, é 300 crianças que vão... Já estão certas. Essas já estão certas. Semana passada eu distribuí o Don Quixote em 2 idiomas, oferecimento do consulado espanhol, também de graça para as crianças que estavam na feira. Parabéns, cônsul. Meu consulado, então, deixou. Consulado espanhol, o Dom Pablo. Dom Pablo. Providenciou uma edição maravilhosa do Don Quixote em 2 idiomas, para mim, não é? Fiquei muito feliz. Foram mais 4 mil exemplares. Eu tive aqui o prazer de receber o cônsul italiano, tem que receber o cônsul de outros países, entre eles, é claro. Eu sou de Martino, eu quero que o cônsul da Itália me faça também meus livros. Nicola Occhipinti. Tem livro ali, que livros são aqueles? Olha, tu sabe. Rapidinho que nós estouramos no programa. Esse livro é minha paixão, tu conhece ele? Não, tá, aqui tá. O Dicionário Amoroso. Não, é que tinha outro, mas é algum livro para feira, alguma coisa para feira? Não, esses são livrinhos, foram feitos só no Negrinho do Pastoreio aqui. Não, tudo bem. É que o homem está sempre cheio de novidade. E como é que surgiu essa entrevista? Quando ele veio aqui falar a respeito, no 20 de setembro, já me dizendo o seguinte... Tu estavas comigo 20 de setembro. Não, aí tá. Felipe, vou lançar um livro sobre 2016. Eu disse, vai voltar aqui. Então tá, é por isso que uma coisa vai puxando a outra. Achei que já tinha novidades. Querido, prazer te ter aqui. 4, sexta-feira, 5 da tarde, Tânia Carvalho, Sérgio Gonzaga, Zé Pedro Goulart, Luiz Coronel na Tenda Pazárgada, 7 da noite, ele autografa seu livro. Pode dizer o poema do... Antes daí, pode dizer o poema do Manuel Bandeira. Vamos embora para Pazárgada. Lá sou amigo do rei. Não, lá sou amigo do coronel. Chega. Querido, obrigado pela presença. Um abraço. O programa fica por aqui. Voltamos amanhã. Tchau.